Daniel capítulo 10, nós vamos ver o versículo 10 em diante. É importante nós aprendermos isso, não desistir jamais na nossa oração. É muito comum você ver isso com os filhos de Deus, no meio do povo de Deus. Às vezes a pessoa está aqui na igreja, ela ora, determina, manda o mal sair, mas aí passa-se algumas horas, ela não sentiu nada, ou não viu nada, e aí a pessoa diz, não adiantou nada, desiste da oração. Deus não quer me ajudar. Mentira, Deus te trouxe aqui para te ajudar, mas é importante nós perseverarmos na oração. Olha o que ele diz aqui, Daniel 10, 10. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Então vamos entender aqui, um anjo de Deus visitou Daniel. Visitou por quê? E nós já falamos muito desse personagem da Bíblia, não conhecemos a história. Daniel estava orando e jejuando há 21 dias. Por que ele fazia isso? Ele queria uma resposta de Deus. 21 dias de oração e de jejum, que o Daniel queria entender. Havia uma promessa de Deus, que o cativeiro se acabaria, e o Daniel queria entender, quando é que isso se cumpriria, quando que isso iria acontecer, e ele então pôs-se a se consagrar, a buscar a Deus nesse propósito. Irmão, como Daniel, tem muitas promessas de Deus, que precisam se cumprir na nossa vida, promessas de Deus, que ainda não vimos cumpridas na nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês, estamos aqui falando de família, talvez até dentro da nossa própria casa. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pastor, na minha família não. Tem lá o marido que não é convertido, tem a esposa que não é convertida, tem o filho que não é convertido, que não é salvo, né? Não vamos falar que frequenta a igreja não, que não é salvo, que ele ainda não teve o encontro com Deus. Então é uma promessa que ainda não se cumpriu, que precisa se cumprir na nossa vida. É promessa de Deus. A promessa da cura, por exemplo, tem que se cumprir. Por quê? Porque é promessa de Deus. Mas o que é que estamos fazendo, irmão? O Daniel tomou uma posição, foi buscar a Deus para que ele entendesse o que aconteceria. Irmão, nós temos que buscar de Deus o cumprimento da promessa. Não que Deus não pretenda cumprir a promessa dele. E às vezes, se nós olharmos friamente, o pastor falou que nós temos que insistir muito diante de Deus, para que a promessa se cumpra. Não é que Deus não queira cumprir a promessa, mas há uma batalha espiritual, há uma luta espiritual, e eu acho que mais do que nunca, nós temos de crer na palavra de Deus, e entrar nessa batalha confiando no poder de Deus, porque precisamos vencer essa guerra. Há uma luta espiritual. O diabo, o inimigo, não quer que a bênção de Deus se manifeste na sua vida, não quer a promessa se cumprindo na sua vida, principalmente quando se fala de família. O maior propósito do inimigo, desde lá do jardim do Éden, é destruir os lares, destruir as famílias, e infelizmente, em muitos lares, na casa de muitos filhos de Deus, essa promessa tem se cumprido. Esse propósito, tem se cumprido. Temos de buscar o cumprimento da palavra de Deus, da promessa de Deus para nós. Mas veja uma coisa aqui, irmão. Olha o versículo seguinte, o versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Veja uma coisa, meu anjo trouxe um recado ao Daniel, mas para que ele entendesse o recado, que vinha de Deus, primeiro o anjo teve que vir e tocar no Daniel, ele teve que levantar-se. Meu querido, nós precisamos de permitir que a palavra de Deus nos toque. Pastor, mas isso não depende de mim. A ver, depende. A ver, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas com um conceito já na mente, com um pensamento formado, e nós estamos como Naamã, já foi ao profeta,
já com um pensamento formado. Ele vai sair, vai impor as mãos sobre o leproso, e não foi nada disso que o profeta fez. E ele ficou então depois decepcionado, porque a coisa não foi da maneira que ele imaginava. Está errado. Nós temos que permitir que a palavra de Deus nos toque. Ela tocou você, levante-se com a palavra de Deus, irmão. Não importa aquilo que Deus tenha falado ao seu coração, se você se levantar pelo toque de Deus, Ele vai poder completar a obra na sua vida. E ele disse aqui para o Daniel, né? Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E olha que bonito. E eu vim por causa das tuas palavras. Ele não veio porque o Daniel era muito religioso. Eu vim porque Deus me enviou. Claro que Deus tinha enviado, mas ele disse, eu vim por causa das suas palavras, das palavras que você fala. Mas quando é que a resposta à oração do Daniel veio? Aí ele diz aí, desde o primeiro dia. Pastor, então só quer dizer que desde o primeiro dia que eu orei, a resposta de Deus veio? Depende. Mas o senhor não está lendo na Bíblia? Agora eu não entendo mais nada. Não, depende. Desde o primeiro dia que ele orou, está escrito aqui, não foi bem o que o anjo falou. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração. Sabe quando a resposta de Deus vem a nós? Quando as nossas orações serão de fato respondidas? Quando nós estaremos de fato diante de Deus para vencer qualquer batalha? Quando nós aplicarmos o nosso coração nas coisas de Deus. Temos de aplicar o nosso coração na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Enquanto nós acharmos, irmão, uma palavra, uma história bonita, não estamos ainda onde Deus quer que estejamos. Enquanto nós olharmos para o Evangelho como aquilo que eu gosto de ouvir, que pode me ajudar, não, o Evangelho tem que ser a verdade de Deus absoluta para a minha vida. Eu não posso ter, não, a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Eu tenho de olhar para o Evangelho como a verdade de Deus. Temos de aplicar o coração à palavra do Senhor. Ou seja, você aprendeu aquilo que a Bíblia diz, pratique aquilo que a Bíblia fala. Aplica o teu coração a conhecer a Deus. Traga a palavra de Deus para a realidade da sua vida. O que o Senhor quer dizer com isso? Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, o que eu faço, o que eu penso, o que eu desejo, tem que estar em conformidade com a palavra. Me desculpe, não quero não ser repetitivo, mas quantas vezes ouvimos a palavra de Deus ensinar, falar sobre o perdão, mas não queremos perdoar, e não perdoamos, e continuamos com o coração endurecido. Mas por quê? Porque parece que a nossa verdade é mais absoluta que a verdade de Deus na nossa vida. Olha o erro que nós cometemos. Não, pastor, o senhor não entende, o senhor não sabe o que aconteceu. Irmão, Deus sabe tudo, não se esqueça disso. Quando Deus diz que eu tenho que perdoar aquela pessoa, Deus sabe o que Ele fez para mim. Deus sabe. Deus conhece o meu coração, Ele vê as feridas que eu tenho. Então eu só tenho que obedecer a palavra de Deus e colocar em prática. Só tenho que obedecer a palavra e colocá-la em prática. Aplicar o meu coração à palavra de Deus e me esforçar por ela. Não posso vir à igreja, irmão, só porque eu acho bonito, que eu gosto do pastor, que eu gosto daquele irmão, que eu gosto daquele obreiro, que eu gosto daquela pessoa, gosto de ouvir a pessoa cantar. Uma vez eu ouvi meu pai, eles frequentavam uma igreja já há algum tempo. Aí nesse dia eu fui, era um casamento que tinha, fui. Aí o meu pai comentando com uma pessoa, e eu guardei essa frase. Ele disse assim, eu gosto de ir na igreja para ver essa moça cantar. Nem sei quem é a pessoa, mas ele gostava de vê-la cantar. E depois eu fiquei pensando, mas depois de muito tempo eu estava lembrando isso. Quantas vezes a gente gosta de vir à igreja por causa dos hinos? É bom, claro que é bom. Eu gosto de vir à igreja porque eu tenho um amigo na igreja. Tudo isso é bom, irmão. Mas eu tenho que vir à casa de Deus pelo dono da casa. Eu tenho que vir pelo Senhor. Não tenho que vir por causa do pastor, por causa do amigo. Não, eu tenho que vir pelo Evangelho e colocar a minha vida na palavra de Deus. Eu li esses dias o reverendo Billy Graham, que ele fala, quantos filhos de Deus, irmão, vão domingo à igreja? Aí eu falei até que o nosso culto é curtinho perto dele, né? E para ir à igreja, eles vestem uma roupa de cristão, chegam na igreja, cantam hinos, oram, choram, aí dá meio-dia eles vão para casa, chega em casa, tira a roupa de cristão, e passa a semana toda a ver na mentira,
Às vezes na infidelidade, com o coração endurecido, cheio de mágoa, de ressentimento, distante dos princípios de Deus, vivendo como vive o ímpio, mas no domingo ele está na igreja vestido de crente, de cristão. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Não é uma roupa, é o papel. Ah não, estou na igreja, aleluia, glória a Deus, às vezes canta, pula, dança, dá aleluia, faz de tudo. Irmão, aplica o teu coração à palavra de Deus, deixa a palavra de Deus mudar a sua vida. Pastor, não, mas eu sou uma pessoa geniosa. A Bíblia diz que os que estão em Cristo são novas criaturas. Coloque no coração, tem que viver a palavra de Deus. Quantas vezes eu comentei aqui hoje, nas reuniões, já vi isso acontecer. A pessoa depois de uma santa ceia, irmão, aí por causa de uma bobeira, faz um barraco tremendo na igreja. Mas por quê? O que falta? Falta encontro com Deus, irmão. Desculpe, falta conversão. Falta o novo nascimento. Que eu possa até estar vestido com uma roupa de cristão, mas se as minhas atitudes não condizerem com a palavra de Deus, o meu coração não está no Senhor. Quando é que Deus ouve a minha oração? Quando eu aplico o meu coração à palavra, a viver a palavra de Deus, a cumprir aquilo que a Bíblia determina. Às vezes estamos orando para Deus abençoar a família, mas na mente a pessoa já tem uma outra pessoa, e eu quero que Deus abençoe a minha família. Como Ele pode abençoar? Quero que Deus prospere a minha vida, e oro para que isso aconteça, mas quando o pastor fala de dízimo, eu não aceito. Eu não concordo, eu tenho um outro entendimento, eu acho isso, mas eu quero que Deus me abençoe. Quero ser abençoado, mas não quero ser fiel a Deus. Meu irmão, temos de aplicar o nosso coração ao Senhor, a palavra de Deus. Desde o primeiro dia, ele diz para o Daniel, em que aplicaste o teu coração, aplica o teu coração. Você é de Jesus? Eu creio que você seja. Diga hoje para o diabo: você não tem mais nada na minha vida, nem na minha mente, nos meus sentimentos, nos meus planos, você não tem mais nada em mim, não tem mais nada a ver comigo. Jesus falou isso, né? Ele falou: o príncipe das trevas está se aproximando, o diabo está se aproximando, ele nada tem em mim. Olha que bonito. Mas será que podemos dizer a mesma coisa? Que lá, ele sabe que lá no fundo do coração tem um desejo que é fora da palavra. Lá no fundo do coração, onde ninguém vê, tem algo que é fora da palavra de Deus. Ô irmão, aplica o teu coração ao Evangelho, a palavra de Deus. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Tem outra coisa, temos de nos humilhar. Às vezes nós pensamos que nos humilhar diante de Deus é ir lá, dobrar os joelhos e ficar falando para Deus: Deus, eu não presto, eu não valo nada, eu isso e aquilo, e dá uns adjetivos, a gente pode chamar assim, não? Uma porção de palavra pejorativa sobre si mesmo, diante de Deus. Mas não é só isso que é se humilhar diante de Deus, irmão. Quantas vezes eu sei que eu tenho que me acertar com alguém, que eu errei com aquela pessoa, mas eu não vou. Ah não, eu vou me humilhar, mas não é diante da pessoa que você está se humilhando, irmão, é diante de Deus, diante da palavra de Deus, diante da palavra do Senhor. É Ele que diz que se eu lembrar, irmão, se eu trouxer ao altar a minha oferta, você entenda aqui a oferta como uma oração. Se eu trouxer ao altar a minha oferta, e aí eu me lembrar que o meu irmão tem algo contra mim, que eu tenho ali aquela desavença, Jesus diz: deixa no altar a tua oferta, vai lá, reconcilia-te com teu irmão, vem e apresenta a tua oferta. E ele diz mais ainda, né? Para reconciliar-te depressa, enquanto você está com ele de caminho, porque se não estiver mais, eu posso ser entregue aos atormentadores. Misericórdia. Então temos que olhar para a palavra, irmão, não é se humilhar diante da pessoa, não, é reconhecer a palavra de Deus. Ele é o Senhor, Ele é Deus, amém? Mas vamos continuar um pouquinho. 21 dias, palavra séria, pois é, nós estamos aqui para nos consagrar, irmão. O que consagra a nossa vida não é uma historinha bonita, é a palavra de Deus. Jesus diz: sois limpos por causa da palavra.
Não sou limpo por causa de uma história bonita, do testemunho, eu sou limpo por causa da palavra de Deus. Versículo seguinte aí, veja o que ele fala lá, né? Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Por que demorou 21 dias? Está explicando aí. Se ele foi ouvido desde o primeiro dia, e o Daniel estava orando e jejuando, aqui fica uma dica nisso, né? E a pessoa fala: não, pastor, eu estou jejuando, mas ele jejua e não lê a Bíblia. Isso não é jejum. Ele diz que está jejuando, mas não faz uma oração. Isso não é jejum. Ele está jejuando, mas não pode vir na igreja porque ele está jejuando. Isso tem um nome, chama-se passar fome, mas não é jejum. O Daniel trabalhava? Eu acho que sim, claro que sim, irmão. Você acha que o Daniel ia ficar 21 dias sem trabalhar? Ele trabalhava no reino lá, era um dos grandes ali no reino, então ele estava trabalhando, ia para o trabalho e continuava no propósito, ligado com Deus, 21 dias, mas por que demorou? Será que Deus perdeu o ônibus? O anjo perdeu o ônibus, foi Deus, né? O anjo perdeu o ônibus, pastor, e aí o outro ônibus era só dali 20 dias, será que tem algum lugar assim? Deus me livre, perdeu o ônibus, não teve jeito. Ah não, pastor, é que o anjo gosta de andar atrasado mesmo. Quem faz isso é nós, irmão. O anjo não. Você já percebeu que tudo que a gente faz na vida, a gente anda atrasado? Você já percebeu isso? Como é que o ser humano é? Tudo ele anda atrasado. A minha avó falava assim: tem gente, meu filho, que quando morrer vai chegar atrasado, até no dia da morte, chega atrasado, morre atrasado, sempre atrasado, irmão. Nosso caso, eu falei aqui que eu estou reconsiderando assim, eu tenho uma janelinha no meu escritório assim, eu já nem olho mais, e às vezes eu olho na janela, eu dou de cara com o obreiro chegando atrasado, aí eu digo assim, eu pego lá e aperto um botão chamado delete, esqueça, tem que vencer a mim mesmo, tem horas, tem que vencer a mim mesmo, você tem que vencer a você mesmo. Aplica o teu coração às coisas de Deus. Não, pastor, mas o meu dia é uma correria. É porque você não aplica o coração às coisas de Deus. Se aplicasse, você teria um tempo para Deus. Nós andamos sempre atrasados para as coisas de Deus, porque não aplicamos o coração como nós deveríamos nas coisas dele. Porque se aplicássemos, nós não andaríamos. Desculpe, já deu meu tempo aqui. Por quê? Porque eu tenho um compromisso agora. Estou aplicando meu coração. Então o anjo de Deus não tinha esse problema, irmão. O que aconteceu? O príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim por 21 dias. Ele ficou numa guerra, irmão. Quando Daniel começou a orar, eu não sei se o Daniel sabia disso, mas ele desencadeou uma guerra. Tomara que a sua oração seja assim. A oração que vai desencadear uma guerra no mundo espiritual. O príncipe do reino da Pérsia não era um homem aqui, não era o rei, não era o príncipe, era um demônio. E não queria deixar o Daniel passar, o anjo passar, chegar o Daniel. Não queria de jeito nenhum. Ele não podia, ficou ali naquela batalha, durou 21 dias essa guerra. Irmão, quando você ora é isso que acontece. Olha, por que você não pode desistir da sua oração? Se depois dos 21 dias, o Daniel tivesse desistido, ou depois de 20 dias, de 15 dias, ele tivesse desistido, o anjo teria que virar as costas e voltar derrotado, irmão. Por isso que a Bíblia diz para você não falar diante do anjo que foi engano. Faz um propósito com Deus, calcula, vê se você vai até o fim. Porque você desencadeou uma guerra. Você não está vendo, mas lá no mundo espiritual está uma pancadaria tremenda lá, o anjo de Deus lutando contra aquele demônio que não quer deixar você vencer, irmão. Mas se você persistir, a batalha já é ganha,
é sua a vitória. Mas o diabo faz de tudo para que você não consiga. A oração do Daniel foi ouvida, mas teve grande oposição. Hoje, quando nós oramos, também tem uma grande oposição. Você está orando por aquele parente, aí ele mesmo chateia você, fala alguma coisa que te entristece. Quantas vezes você já orou por alguém, no momento seguinte, aquela pessoa falou uma palavra que te magoou? Isso é o diabo, que quer que você pare, porque Deus sabe que você vai vencer. Deus está te dando a vitória, te abençoando. Quantas vezes você já orou por aquele filho, no momento seguinte, ele faz pior do que ele fazia antes da sua oração? Quantas vezes você orou por uma situação que aparentemente piorou? Você ouve uma palavra negativa, tudo isso é feito para desanimar você. Mas a Bíblia diz aqui, vamos ver de novo aí, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia, até que vencer aquela guerra. E a resposta chegou a Daniel. Por quê? Porque ele continuou orando. Se durasse 21 meses, eu acho que ele ia continuar orando 21 meses. O que você acha? Iria. Se durasse 21 anos, também. O Isaac orou 25 anos, até Deus fazer o milagre, e a esposa dele foi curada, e ele teve um filho. Irmão, aplica o teu coração na promessa de Deus. Primeiro, em cumprir a palavra. Em segundo lugar, em buscar a promessa. Deus não pôs nada na Bíblia por acaso, meu querido. Deus quer que você seja uma pessoa abençoada, mas a resposta de Deus só virá no momento em que nós aprendemos a aplicar o nosso coração nas coisas de Deus. Aí você não vai desistir, você não vai ficar olhando para coisa nenhuma, para coisas que não valem a pena você perder tempo na vida, chateações que não valem a pena, que só querem parar você. Não deixe isso acontecer. Persevere na sua oração em nome de Jesus, amém? Coloca a mão no seu coração, assim fecha os teus olhos. Pai, ouvimos a tua palavra, reconhecemos a tua palavra e confiamos na tua palavra, e por ela louvamos o teu nome, Pai. E eu creio que hoje, quando participarmos desta santa ceia, estaremos preparados, Deus, para vencer a batalha em nome do Senhor Jesus. Você crê